Olá, pessoal! Hoje nós vamos estudar o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Mendes, que é um município pertencente ao estado do Rio de Janeiro. Nós vamos estudar em partes, por se tratar de uma lei extensa, e também faremos exercícios para estar fixando o conteúdo. Bom, e se você chegou no canal pela primeira vez, não deixa de se inscrever, aproveita também e ativa o sininho para estar recebendo sempre notificações quando eu lançar um conteúdo novo aqui no canal, inclusive dessa playlist, beleza? Bom, é isso, bora começar! Vamos dar início ao nosso estudo sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Mendes, falando sobre o seu regime jurídico. Esse estatuto ele inclui os servidores do Poder Executivo, que no caso é o prefeito, e o seu vice, quanto do Poder Legislativo, que são os vereadores, por exemplo, além das autarquias e das fundações públicas desse município, que fazem parte da administração pública indireta, que presta algum serviço público de forma descentralizada em diferentes setores da sociedade, nesse caso no âmbito municipal. E quem é o servidor público? O servidor público é aquele que é investido em um cargo público, ou seja, é aquele que assume um cargo público. Ele toma posse e entra em exercício. E esse cargo ele pode ser de provimento efetivo ou em comissão. No caso do provimento efetivo, o servidor consegue esse cargo mediante aprovação em concurso público. E após 3 anos de efetivo exercício, na qual o servidor cumpre com os requisitos determinados pelo estágio probatório, esse servidor ele adquire a estabilidade no serviço público. Isso, claro, se ele for aprovado no estágio probatório. No caso do servidor comissionado, esse cargo ele é de livre nomeação e também de livre exoneração. Ou seja, esse servidor ele consegue o cargo por indicação, mas pode deixar esse cargo a qualquer momento, a depender do interesse do serviço público. E o que é cargo público? Quem nos diz isso é o artigo 3º, desse estatuto. O cargo público é a soma das atribuições, dos deveres e das responsabilidades atribuídas a um servidor público que vai desempenhar uma tarefa de interesse público. Esse cargo ele terá uma denominação própria, por exemplo, o cargo de enfermeiro, o cargo de auxiliar de serviços gerais, o cargo de professor, cada um tem uma denominação. Além disso, os vencimentos, ou seja, o salário que será pago ao servidor por conta dele desempenhar uma função pública, será pago pelo erário, ou seja, pelos cofres públicos, dinheiro esse que vem da arrecadação pública, dos impostos. Agora falando das classes, cada cargo terá um grau atribuído a esse cargo, que são as classes. Por exemplo, a depender do título que o servidor na função de professor tiver, ele irá ocupar uma classe específica. A classe A será do professor assistente, a classe B será do professor adjunto, a classe C será do professor titular e por aí vai. A carreira corresponde à estrutura dos cargos que são organizados em classes. Por exemplo, no caso dos professores, nós temos a carreira do magistério. E o servidor, dentro da sua carreira, de acordo com o plano de carreira, com o plano de cargos e salários, consegue subir de posição, melhorar os seus vencimentos, por conta do tempo de serviço, que é o que a gente chama de antiguidade, ou até mesmo por conta da sua titulação, se ele tem especialização, se ele tem mestrado ou doutorado, por exemplo. Por fim, quadro de pessoal compreende todos os cargos públicos, incluindo cargos de carreiras que são hierarquizados em classes, e também os cargos isolados, que não é organizado em classe, por se tratar de um único cargo de sua categoria. Além de cargos de provimento em comissão, que são aqueles cargos de livre nomeação e exoneração, que são providos por indicação, e as funções gratificadas. Então, tudo isso corresponde ao quadro de pessoal. Vamos à nossa primeira questão desse vídeo, que diz o seguinte: no que diz respeito ao Estatuto dos Servidores Públicos de Mendes, marque a única opção correta. Eu indico que vocês pausem o vídeo e analisem com calma. Eu vou analisar cada alternativa. Letra A. Carreira é o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometidos ao servidor público. Bom, pessoal, o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades de um servidor corresponde ao cargo público ocupado por esse servidor e não por sua carreira. Por isso que a letra A está errada. Letra B. Cargo público é a estruturação dos cargos em classes. Nós acabamos de ver que cargo público é o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades de um servidor.
e não a estruturação de cargos em classes. Essa estruturação corresponde ao conceito de carreira, por isso que a letra B também está errada. Letra C. São servidores públicos aqueles legalmente investidos somente em cargo público de provimento efetivo? Bom, os servidores públicos são aqueles investidos em cargo público, de fato, mas pode ser de provimento efetivo ou em cargo comissionado. Então, o erro é dizer que é somente em cargo efetivo. Letra D. Quadro de pessoal é o conjunto de cargos de carreira, cargos isolados, cargos de provimento em comissão e funções gratificadas. Só resta, a letra D ser o nosso gabarito, que traz o conceito correto de quadro de pessoal, como sendo esse conjunto de cargos de carreira, cargos isolados, cargos de provimento em comissão e funções gratificadas. Agora vamos falar dos requisitos para investir em um cargo público, ou seja, para vestir a camisa de um cargo público, que são nacionalidade brasileira, gozo dos direitos políticos, que a pessoa esteja exercendo seu direito político, seu direito ao voto secreto e direto, regularidade com as obrigações militares e eleitorais. Então é necessário que o futuro servidor, no caso de homem, esteja regular em relação às suas obrigações militares. E no caso de servidor ou servidora, que estejam regulares com as suas obrigações eleitorais, ou seja, que estejam exercendo o seu direito ao voto. Nível de escolaridade exigido para exercício do cargo. Então é necessário que o futuro servidor ou servidora tenha um nível de escolaridade exigido pelo cargo no momento que ele for tomar posse. Então, por exemplo, se ele tentou um cargo de nível superior, ele tem que ter o seu diploma ou pelo menos um certificado oficial no momento que ele for levar os documentos para tomar posse no cargo, que exige nível superior. Possuir habilitação legal para o exercício do cargo. Então, é necessário que o futuro servidor seja habilitado para exercer aquele cargo. A habilitação tem a ver também com o nível de formação. Em alguns casos, também é exigido teste físico, vai depender do cargo. Idade mínima de 18 anos. Então, o futuro servidor ele deve ter no mínimo 18 anos completos ao tomar posse. Condições de saúde física e mental compatíveis com o exercício do cargo ou função, de acordo com prévia inspeção médica. Então, o futuro servidor ele tem que ter condições físicas e mentais compatíveis, para que ele possa exercer o seu cargo, condizente, com o cargo que ele irá ocupar. Então, por exemplo, se a pessoa vai exercer um cargo de bombeiro, ele vai ter que passar por um teste físico, com corrida, abdominal, natação, entre outras atividades, para testar se de fato ele possui condições físicas para exercer esse cargo. E também não estar incompatibilizado para o serviço público em razão de penalidade sofrida. Por fim, o futuro servidor público não pode ter sido punido por alguma ação que o torne incompatível ao serviço público. O 9º artigo desse estatuto diz o seguinte, que a investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Então, quando de fato o servidor ele investe em cargo público, caso ele cumpra com todos aqueles requisitos, que nós acabamos de ver, quando ele assinar o termo de posse. Então, ao tomar posse, o servidor de fato investe num cargo público para qual ele tentou concurso público, ou num cargo comissionado por livre exoneração e nomeação. Vamos à nossa próxima questão, que diz o seguinte: são requisitos básicos para investidura em cargo público no município de Mendes, exceto: letra A, gozo dos direitos políticos; letra B, regularidade com as obrigações militares e eleitorais; letra C, estar incompatibilizado para o serviço público em razão de penalidade sofrida; letra D, condições de saúde física e mental compatíveis com o exercício do cargo ou função, de acordo com prévia inspeção médica. Bom, não deixe de pausar o vídeo e analisar com calma, tá bom? A exceção nessa questão é a letra C. Na verdade, se a pessoa não estiver com nada que a incompatibilize a assumir um cargo público, não tenha nenhum tipo de punição, que impeça que ela assuma um cargo público, ela poderá sim ser investida nesse cargo. Caso ela esteja incompatibilizada, ela não poderá assumir esse cargo. Então, faltou um não na letra C. Por isso que a alternativa está errada e é o nosso gabarito.
Fala pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para os estudos de vocês. Se você gostou, não deixe de deixar um like e também um comentário. E aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal. Se você vai tentar para um cargo de educação, por exemplo, aqui no canal nós temos legislação educacional com várias leis como LDB, ECA e também BNCC, que pode estar ajudando e incrementando nos estudos de vocês, tá bom? Bom, é isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!